versículo 27 diz o quê? Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Presta atenção no versículo. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Criou quem? Homem e mulher. Deus é criador. Se você faz um avião de papel, 2 aviões de papel. Você faz 2 aviões de papel. E aí você coloca em cima da mesa. Você comprou aqueles papéis, você é dona daqueles papéis, você montou os aviões. E aí você amassa e joga um no lixo e o outro fica lá em cima. Você foi injusta com aquele que você jogou lá? Lixo? Na verdade não, porque é papel. Porque é uma coisa. Não, é porque você é a dona. Você tem o direito sobre esses aviões. E o que Deus fez? Como Ele é criador, Ele criou homem e mulher. Tá? O mundo era um paraíso, as coisas eram perfeitas para os seres humanos. E aí vem o capítulo 3, que é o que a gente está vendo no dia de hoje. Tá? Só que, presta atenção, depois você vai entender a imagem, os versículos são para exatamente representar isso. O homem, Adão, vocês sabem o que é um embaixador? Embaixador. É o seguinte, o Brasil tem várias embaixadas em vários países diferentes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma embaixada brasileira que tem um embaixador. Esse homem representa o nosso governo. Significa que ele é o presidente do Brasil? Não. Mas significa que lá, onde ele está, lá nos Estados Unidos, ele representa o nosso governo. Então, se ele fala alguma coisa, ele fala em nome do governo brasileiro. Ou seja, um embaixador é alguém que representa você. E porque Adão pecou, todos nós pecamos. Olha só o que diz Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Pois todos pecaram. Em Adão todo mundo pecou. E a gente não alcança o padrão da glória de Deus. Por que a gente não alcança? Porque nós somos pecadores. Por causa do pecado, Deus é santo e nós não somos, nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. E olha aqui, qual que é o resultado do pecado? A morte, aquelas 3 mortes que a gente viu. Então, porque a gente peca, porque o ser humano peca, nós merecemos o quê? A morte. Ah, mas você deve estar pensando assim, eu não sou tão ruim. Ou eu tenho um irmãozinho, uma irmãzinha pequenininha. Você está dizendo que eles são pecadores? Bom, olha aqui o que diz o rei Davi. Salmo 51, versículo 5. Pois eu sou pecador desde que Eles vão me avisar por hora de cada. Sim, desde que minha mãe me concebeu ou deu à luz. Toda criança nasce pecadora. Toda criança, todo bebezinho, desde Adão, todo mundo é pecador. E porque o ser humano, ele é pecador, ele vai contra Deus, ele não deseja Deus. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Porque o homem é pecador, ele não deseja aquilo que é puro. Olha só, vocês vão ver, vão estudar mais pra frente essa história aqui, ó. Que é a história de uma grande inundação. Isso, não é uma grande chuva, é uma grande inundação. Olha só o porquê que isso aconteceu. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. Olha só agora. E viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Não tinha um pensamento bom. Não tinha nenhum. Deus é santo e nós não somos. Nós somos pecadores. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Se Deus se relaciona, presta atenção aqui. Se Deus que é perfeito se relaciona, ou ele tem um relacionamento com alguém que é imperfeito, o que Deus se torna? Se Deus é santo e se relaciona com alguém que é pecador, o que acontece com Deus? Deus se torna pecador. Se Deus é puro e ele se relaciona com alguém que é impuro, o que acontece com Deus? Deus deixou de ser puro, ele se torna impuro. É a mesma coisa seguinte, se a sua mão está limpa, completamente limpa, e você mete a mão na graxa,
ou na terra, ou na lama, a sua mão, ela fica o quê? Suja. Então tem um problema. Deus não pode mais se relacionar com o ser humano, porque o ser humano é pecador e Deus é santo. Eu já chego lá. Só que Deus não desistiu de nós. A gente vai tentar fazer um monte de coisa para chegar até Deus. Mas porque a gente é pecador, a gente não vai alcançar o quê? O padrão da glória de Deus. A gente pode fazer um monte de coisa boa. A gente pode ajudar o irmão, ajudar a mãe, fazer um monte de coisa. Mas nós somos o quê? Pecadores. Então tudo que a gente faz é um montão de pecado. E Deus é santo. Deus viu esse problema da gente tentando alcançar Deus. Ele viu que a gente não tem como alcançar Deus. E aí o que ele fez? Ele foi resolver o problema. Olha só, ele não desiste de nós. E ele, olha o que diz Isaías 53, versículo 3. O Senhor fez cair sobre ele mesmo os nossos pecados, de todos nós. Então, o que Deus falou? Ok, eu vou retirar deles, eu vou pegar o pecado deles e vou colocar nas minhas costas. Mas peraí, como é que Deus fez isso? Deus foi pagar por esse preço. Olha só. Isso é Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor se sacrifica, ou sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. Exatamente. Então, ao invés de nós morrermos, aquela morte que nós merecemos, lembra o salário, aquilo que a gente merece pelo pecado é a morte, Jesus vai até a cruz, o Filho de Deus, e morre por nós. Jesus morreu, ele derrama o seu sangue para pagar o preço pelo pecado. Só que, diferente de várias pessoas que existem no mundo por aí, líderes religiosos, Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras, ou a Bíblia, tá? Deus, ele usou Jesus para construir uma ponte de... Lembra que o homem estava aqui pecador e Deus está aqui? Tem um buraco, tem um abismo. Porque Deus é pecador, o ser humano é pecador e Deus é santo. E eles não podem, Deus não pode ter contato com o pecado. Então o que Deus fez? Deus mandou Jesus para morrer na cruz. Era como se essa cruz fosse uma ponte para restabelecer o contato. Lembra que o homem tinha lá no Éden, que era tudo perfeito, que eles se relacionavam? Aí, olha só, se você se arrepender dos seus pecados e você confessar isso e você declarar isso com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Você vai ser salvo de três daquelas mortes. Lembra que tinham 3 mortes, certo? Qual que era? Morte física, essa todo mundo vai morrer. Exatamente, todo mundo vai morrer. Um dia, a morte espiritual e a morte eterna. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo dessas 2 mortes. Se você não crer, presta atenção, se você não creu, mas você entendeu isso aqui, você precisa confessar isso com a sua boca e com o seu coração. Você precisa dizer isso para Deus. Deus, eu entendi, eu era pecador, mas que o Senhor morreu por mim. E que por causa do seu sangue na cruz, eu sou perdoado. Você precisa dizer isso para Deus. E se você já creu nisso, você está salvo da morte eterna. Quando você morrer fisicamente, você vai estar com Deus. E se você creu nisso, você morreu com Cristo. Agora não vive mais você. Você vive para Deus. Você não vive mais para agradar o seu ser pecaminoso. Você vive para agradar a Deus todos os dias da sua vida. Tá? Você tinha uma pergunta? Já resolveu? Tá. Deixa eu só continuar, só para a gente encerrar, porque a gente está no fim. A gente tem que entender a Bíblia a partir desse versículo 15 aqui, tá? Ou seja, em breve
Deus da paz, o Deus da paz vai destruir Satanás Tá acabando. e vai colocar Satanás debaixo dos pés dele. Tá? Você que já entendeu o Evangelho, que você já creu nisso, que você já confessou isso, de que Deus morreu na cruz com Jesus. Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, você morreu com ele. Tá? Você já entendeu o Evangelho. Fale isso para outras pessoas. Porque você vai ajudar que isso aqui aconteça. Que Deus continue pisando na cabeça da serpente. Quando você anuncia o Evangelho para outras coisas, você está contribuindo, você está ajudando para que isso aconteça. Se você não falar nada para outras pessoas sobre o Evangelho, você não está ajudando, você não está contribuindo. Por fim, para encerrar, ainda sobre o segundo problema que a queda trouxe. Olha só o que diz os versículos 16 a 19. A mulher disse, Deus falando, farei mais intensas dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, ou seja, você não deu ouvidos à minha ordem, e comeu da árvore do fruto que eu ordenei que você não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida, terá muito trabalho para você tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você vai obter alimento, até que volte à terra do qual você foi formado. Que o homem for formado do pó, e do pó ele vai voltar. Pois você, olha aqui, ó, do pó e ao pó voltará. Agora, tem duas coisas que Deus disse aí, um para a mulher e outro para o homem. Mulher, quando você tiver filhos, vai doer. Já reparou? Você já viu uma mulher grávida? Já perguntou para uma mulher grávida como é ter filho? Dói. É difícil. O que a gente vê nos filmes? A gente vê toda coisa bonitinha, né? Mas ninguém mostra, por exemplo, que você fica à noite sem dormir, que dói, que enjoa, que chora, que vomita. Todas as mães de vocês aqui, para dar a luz a vocês, ó, elas sofreram. Elas sofreram. Não só, a cesárea também sofre. O Leandro tem uma filha chamada Gigi. Coisa mais. Quantos anos ela tem, Leandro? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E gente, sofreu. Mas pro homem também teve consequência. Ó, o Adão, agora, cara, o trabalho vai ser difícil. O trabalho vai ser chato. Você já ouviu seus pais alguma vez falando assim, nossa, cara, como tá cansativo. Eu trabalho, eu não aguento mais. Como tá? Você já ouviu isso? Eu não ouvi meu pai falando isso. Nunca! Seu pai nunca reclamou do trabalho? Minha mãe não pode dar graças a Deus. Ah, tá. Ele reclama? Tá bom. Então ele reclama. Não é cansativo. Cansa. Engravidar não, mas ela vai ter momentos durante a gravidez que vai doer. Pode ter certeza. Toda mulher, cara, não tem uma mulher que não tem dor. Não tem, não existe isso. Porque Deus prometeu que isso ia acontecer. Só segura a pergunta, dá pra gente correr, tá? Então assim, pra mulher tem uma sentença por causa do pecado e pro homem também tem uma sentença do pecado. E a última coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte, que é o que eu falei aqui, que Deus falou que é maldita é a terra por sua causa, né? Outros efeitos que a queda trouxe, aqui só tem mais um slide, é o seguinte. Deus dá o nome de Eva à mulher, olha só.